Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos conversar por que poucos alunos conseguem nota 1000 na redação do Enem. Olha só, em 2017, para você ter noção, apenas 53 candidatos de 4,72 milhões conseguiram nota 1000. E aí você que está beirando aí os 960, 900 pontos, 880, como é que você faz para conseguir chegar no 1000? Eu vou mostrar onde é que os alunos mais erram, ok? Mais perdem ponto. Então vamos lá. Todos os alunos que vão fazer o Enem sabem, né, de forma bem clara, que existem 5 competências e cada uma vale 200 pontos. Perfeito? Competência 1 quer demonstrar domínio da norma culta, ok? Competência 2 quer compreender a proposta de redação e aplicar conceito de várias áreas, tranquilo. Competência 3 quer selecionar, relacionar, organizar, interpretar fatos e opiniões a respeito do tema e, é claro, defender seu ponto de vista, tranquilo. A competência 4 quer trazer elementos coesivos para o seu texto, ficar bem costurado e amarrado, tranquilo. E a competência 5 quer trazer uma proposta interventiva, articulada, detalhada, de acordo com o tema. Perfeito, né? Isso aqui todos os alunos que vão fazer o Enem estão cientes, né? Pelo menos é para estar ciente. Mas vamos ver onde é que os alunos mais perdem pontos e aí não alcançam a nota 1000. Olha só, eu selecionei aqui a competência 1, que é onde os alunos mais perdem pontos. É a competência mais difícil de você conseguir nota máxima. Por quê? Porque você pode apresentar no máximo aí 2 errinhos de microestrutura, de concordância, sintaxe, de acentuação, ortografia, enfim, 2 errinhos. E basicamente o seu texto tem em torno aí de umas 400 a 300 a 400 palavras. E você apresentar apenas 2 errinhos, você tem que dominar bem a língua portuguesa. Então, por isso que os alunos ficam, em média, 960 pontos, 980, 940. Por quê? Porque perdem pontos aonde? Na competência 1, que é o quê? Apresentar de forma bem articulada a norma culta, não demonstrar desvios em relação à norma padrão. Olha só o que você tem que fazer para conseguir 200 pontos. Demonstrar excelente domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência, ou seja, tivesse apenas 2 errinhos lá no seu texto, no máximo, para você não perder 40 pontos nessa competência. Mas vamos lá. Ó, eu separei um texto aqui, nota 1000, a gente não vai ler, tá? É só para vocês terem noção. O tamanho do texto, o aluno só pode apresentar no máximo 2 errinhos para não perder 40 pontos nessa competência 1. Perfeito? Então, espera-se o quê? Que o candidato domine bem a língua portuguesa. E aí, olha só, a maioria dos candidatos nessa competência 1, na competência 1, eles ficam com quanto? Ó, 120 a 160 pontos, no máximo. A grande maioria. É questão de exceção que consegue 200 pontos na competência 1, que demonstra que excelente domínio da língua portuguesa, da norma padrão escrita. Aí, neste caso, os alunos conseguem chegar à nota quase perto de 1000 ali, se não escorregar nas outras competências. Então, basicamente, a grande massa daqueles 4,72 milhões de alunos ficam aqui, ó, entre 120 e 160. O que você tem que fazer para chegar aqui nesses 200 pontos? E aí eu vou dar algumas dicas para vocês e demonstrar onde é que os alunos mais erram, mais perdem pontos na competência 1. Olha só. Em que os candidatos mais perdem pontos? A acentuação, é onde o aluno escreve super bem, mas às vezes esquece 2, 3 acentos e aí deixa de receber 200. Concordância nominal e verbal, aqui é onde vários alunos perdem pontos por conta de má concordância entre os termos da sintaxe. Crase, muitos alunos esquecem do sinal indicativo de crase, muitos, por isso que perdem pontos na competência 1. E também o uso de vírgula, ó, falta de vírgula entre os termos da oração. Esses são dos tópicos da gramática que mais tiram pontos na competência 1. Então, o que você tem que fazer para não cometer esses errinhos? Se matar de estudar gramática? Pode ser, mas a dica que eu vou dar é a seguinte, olha só. O que você vai fazer? Escrever com frequência e ter um profissional
apontando todos os errinhos de microestrutura, que é o quê? Acentuação, ortografia, propriedade vocabular, questão mesmo de sintaxe, norma padrão. E explicando os motivos de cada errinho. Porque muitas plataformas online, por exemplo, faz a correção de acordo com as 5 competências. Aí dá nota para o aluno, 880, 600, enfim. Só que não aponta de forma detalhada cada errinho. Na linha 3 você teve um errinho de concordância verbal. Por quê? Por conta disso, disso e disso. Você teria que concordar o sujeito com o predicado. Por isso você perdeu ponto aqui nessa competência 1. E aí a grande dificuldade dos alunos é exatamente essa. Ter um profissional que aponte onde é que está o errinho e a partir daí ele fazer os seus estudos. Ou seja, vamos pegar o exemplo do slide anterior. Olha só. Vários alunos têm problema em relação à concordância nominal e verbal. E aí o que você tem que fazer? Pedir para um profissional, no caso um professor de língua portuguesa ou um amigo que domina bem, olhar o seu texto e marcar onde é que estão os erros. Depois que marcar onde estão os erros, não parar por aí. Te mostrar por que você errou. Aí depois que você ficar sabendo por que você errou, onde você errou, aí você vai atrás de uma gramática, que é bem antiga, mas você arruma uma gramática atualizada e vai estudar o conteúdo. Por exemplo, concordância nominal e verbal. Para você não cometer o mesmo erro no seu texto. E não perder ponto na competência 1. Porque se você consegue 200 pontos na competência 1, você tem grandes chances de conseguir nota 1000 no seu texto. Perfeito? Então, a dica vai ser essa aqui, ó. Escrever com frequência, aí pelo menos um texto por semana, e ter um profissional apontando onde é que estão cada errinho de microestrutura. Para você, a partir do seu errinho, você ir lá no conteúdo, estudar e continuar escrevendo e percebendo onde é que você está errando, para quando chegar no dia da redação, você não cometer esse deslize e você entrar aqui nesses 53, né, candidatos que conseguem a nota 1000, né? Na tentativa de aumentar esse número, perfeito? Bom, eu vou encerrar o vídeo por aqui para não ficar muito longo. Se gostou, dá um like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Valeu!